Glória a Deus, mais uma vez, juntos para orarmos, para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero, já entendendo o que Deus tem a nos dizer nesta manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Depois eu vou usar o texto aqui que eu dei, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. E observe bem esse texto. Esse é o texto da criação. É o texto onde do nada Deus traz tudo, ou Ele traz algumas coisas de algo que havia feito anteriormente. Verso de número 3 diz assim: e disse Deus, repita comigo, e disse Deus. Verso 6, leia aí. Verso 9, leia aí. Verso 11, leia aí. Verso 14, leia aí. Verso 20, leia aí. Verso 24, leia aí. Verso 26, leia aí. Verso 29, leia aí. E vamos contar agora comigo. Verso 3, você diz 1. Verso 6. Verso 9. Verso 11. Verso 14. Verso 20. Verso 24. Verso 26. Verso 29. 9 vezes nós ouvimos a mesma coisa. E disse Deus. Vamos dar um pouco atenção hoje àquilo que está sendo dito. Aquilo que está sendo dito por nós e aquilo que está sendo dito por outras pessoas a nosso respeito. É importante nós olharmos para isso e entendermos que nesses dois ambientes de algo poderosíssimo, o poder da palavra, nós temos basicamente 100% de controle, e outro, nós não temos quase controle nenhum. Temos 100% do controle daquilo que falamos, é verdade. Se não controlamos o que falamos, somos pessoas descompensadas, temperamentais, desequilibradas, num ambiente um pouco mais radical. Controlar o que as pessoas dizem a nosso respeito é um grande desafio, porque podemos ser sentenciados positivamente ou negativamente, dependendo do ambiente mental da pessoa que vai nos avaliar. Nós seríamos ou deveríamos ser extremamente elogiados quando fazemos algo de bom, algo certo, algo lucrativo, mas não é porque agimos assim que vamos ser elogiados por todos. Tem muitas pessoas que podem não gostar das coisas boas cujas quais você está fazendo, estabelece uma crítica até que ela não é verdadeira, que não é agradável, que não é justa, mas você não tem controle sobre isso. Você pode fazer alguma coisa negativa e algumas pessoas podem elogiar você, sentenciar você com elogios, dizendo que você fez a coisa certa, porque você não é bobo, porque você tinha que aproveitar. Então nós precisamos entender que esse é um ambiente poderosíssimo, um ambiente das palavras, das frases, o que dizemos. Mas precisamos entender esses dois fatores: o que eu falo a meu respeito principalmente, e o que eu falo ao respeito dos outros. Isso eu tenho 100% de controle, pelo menos deveria ter. E aquilo que as outras pessoas falam a meu respeito, sendo verdade ou mentira, sendo agradável ou desagradável, a nossa vida vai prosseguir.
Então nós vamos olhar para este ambiente e vamos entender um pouco sobre isso, sobre como precisamos nos posicionar nesse ambiente onde as palavras são extremamente poderosas. Tudo aquilo que Jesus disse, ou tudo aquilo que Deus disse, perdão, estava se concretizando, estava vindo à tona, surgindo muitas vezes do nada. O que é isso? Um exemplo de como nós precisamos nos posicionar com as nossas palavras, mesmo em ambientes caóticos, mesmo em ambientes contrários. Nós precisamos entender e não vamos confundir isso simplesmente com a mentalidade positiva, com um otimismo. Não é isso, com frases de efeito, porque todas as vezes que vamos ver as coisas acontecendo, ela é sempre feita por um Deus que age de forma ordenada, né? Que tudo o que ele vai fazer é orquestrado, tudo o que ele vai fazer, ele tem um propósito, e muitas vezes é isso que nos falta. Nossas frases e nossos posicionamentos, nem sempre eles são sustentados por ações que vão fazer com que o milagre aconteça. Então nós precisamos criar um ambiente de coordenação para que isso seja visto de uma forma produtiva na nossa vida. Então vemos aqui 9 vezes Deus falando, dando sentença, certo? O aparecimento da luz, o surgimento da terra, o aparecimento da fauna, da flora e tudo aquilo que ele realizou, trazendo do nada, chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é uma definição de fé. O que Deus está fazendo no Gênesis com suas palavras é exatamente manifestando a fé. Olha só, aquilo que ele mesmo requereu de nós, dizendo que o justo viverá da fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos num ambiente de milagre, isso é verdadeiro. A questão é, estando no mesmo ambiente, vamos viver todos nós a mesma coisa? Eu preciso mostrar a você algo que Deus criou para todos nós e que é importante, talvez nós saibamos, mas nos passa por despercebido. Antes de Deus criar o homem, ele cria o ambiente para o homem viver. Esse ambiente é chamado de Éden, que também tem a conotação de paraíso. É paraíso porque tudo está organizado. É paraíso porque no paraíso o ambiente de sofrimento ele é praticamente nulo. Ele praticamente não existe, certo? E Deus cria esse ambiente antes de colocar o homem. Quando tudo isso acabar, nós saímos do Gênesis e vamos para o Apocalipse. E lá no Apocalipse o que encontramos? Também o paraíso, a nova Jerusalém de Deus, onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, tudo foi vencido. E o que tem lá? A mesma coisa que tinha no Éden, a presença de Deus. Isso me indica algo poderosíssimo, que na mente de Deus, para eu e você vivermos, o que ele criou foi o paraíso. Essa é a ideia de Deus, onde você vai viver no paraíso. Como deve ser a sua vida? Um paraíso. Essa foi a ideia de Deus. Porém, esse paraíso foi contaminado pela ação de um dos nossos ancestrais, Adão. Ele foi e sujou este paraíso. O homem então não pode mais viver no Éden e também não está muito afim de ir para Nova Jerusalém, porque para ir para lá tem que morrer. Então ele não pode voltar para o Éden, não quer ainda entrar na Nova Jerusalém. E o que ele vai viver então? Talvez os católicos entendam melhor isso do que nós, porque oram quase todos os dias a oração do Pai Nosso. E nela eles dizem, de uma forma sequencial, a oração ensinada pelo próprio Jesus: que venha
o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Note que Jesus está ensinando a mim e a você o que devemos orar, ou mais do que orar, o que devemos fazer. O que Jesus está dizendo é: não vamos para o céu ainda, não. A Nova Jerusalém ainda não chegou para nós. Para o Éden nós não podemos voltar. Então onde estamos? No inferno? Não, simplesmente num ambiente criado pelo pecado, onde o que temos com muita frequência é a palavra aflição. Temos aflição porque vamos precisar de dinheiro. Temos aflição porque vamos ter que lidar com as consequências do passado, ou do pecado, perdão, a inveja, a angústia, a dor, a solidão, certo? A violência. O que é isso? Isso é tudo efeito do pecado. Então vamos ter que lidar com tudo isso, conviver com tudo isso. Alguém quer ir para o paraíso? Sim. Hoje, não. Não posso voltar para ele porque não posso entrar no jardim do Éden. Ele está fechado por um anjo. Não posso ir para Nova Jerusalém porque para lá eu teria que morrer. Então o que eu faço nesse intervalo, onde eu não posso voltar para onde Deus criou para eu viver e onde eu não estou a fim de ir para onde Deus tem mais à frente? O que eu faço agora? Segundo a oração do Pai Nosso, eu puxo esse paraíso que está no céu para a terra. Eu trago o céu para a terra. Venha o teu reino. E como o reino de Deus vem? Olha bem, ele vem pela palavra. Porque preste atenção, o que Jesus está ensinando é uma oração. Então o que eu tenho que dizer todos os dias? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Pastor, mas eu não sou católico. Então essa não é uma oração que eu gostaria de repetir. Então vamos mais além. Ao invés de dizer apenas venha o teu reino, eu vou trazer a sua vontade aqui para a terra como ela é feita no... Então, se eu não posso voltar para o Éden, nem entrar na Nova Jerusalém, eu posso trazer os valores da Nova Jerusalém celestial, o mundo de Deus, para minha vida, para minha casa, para minha família, coordenando o que eu falo com o que eu vivo. É assim que funciona. Parece utopia, parece surreal, parece impossível para você, mas não é. Tem pessoas que conseguem estabelecer isso, uma coordenância, onde as palavras são seguidas de ações, certo? E isso faz com que o ambiente de milagres se torne poderosíssimo. Posso ouvir um amém? Então qual é o grande desafio dessa história? É que precisamos viver de uma forma onde Deus seja visto na nossa vida. Porque a vida vai nos levar. Deixa eu te fazer uma pergunta. José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi. Daniel queria ir para a Babilônia, sim ou não? Mas ele foi. A menina queria ir para Damasco, para a casa do leproso Naamã, mas ela foi. Eles queriam ir para esse local, sim ou não? Sim ou não? Mas eles foram. Então deixa eu te falar uma coisa. A vida vai te levar para lugares que você não está afim de ir. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Você está entendendo? A vida vai te levar para crises no casamento, sim ou não? Mas quando você for para lá, quem é que vai estar contigo? Deus. A vida vai te levar para momentos de enfermidade em você ou num ente querido seu, sim ou não? Mas quando você for para a doença, seja em você ou em algum dos seus, vá com Deus para essa doença. A vida vai nos levar para desemprego. Sim, porque no mundo teremos aflições, certo? Mas mesmo neste mundo composto de aflições, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então no mundo de aflições nós teremos vida abundante. Quando você vai com Deus para os ambientes, o que acontece? As pessoas começam a enxergar Deus em você. José vai para a Babilônia, José vai para o Egito, sim ou não? E o que é que as pessoas veem em José
no Egito? O que eles viram? Deus. O Deus que foi visto com José no Egito, estava com Deus na casa de Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Mas os irmãos de José conseguiram ver Deus em José? Então nem todo mundo vai ver Deus em você. Aliás, tem gente que se vê Deus em você não quer ficar por perto, ou vai tentar tirar você por perto. Então você precisa entender que obedecer a Deus não vai agradar a todo mundo. Tem gente que vai querer se afastar de você exatamente porque vê Deus em você. Mas quando ele chega no Egito, o Potifar vê Deus em José, sim ou não? Olha que estranho. Quem tinha que ver Deus em José não era o pai dele, os irmãos dele, os vizinhos dele, certo? Mas quando ele chega no Egito, o Potifar vê Deus nele, sim ou não? Aí ele vai para a prisão, e agora quem vê Deus em José? O carcereiro. Aí ele é apresentado ao faraó, e quem é que vê Deus? O faraó. Então nós precisamos entender como vamos nos posicionar. Daniel vai para a Babilônia, e quando ele chega lá, Nabucodonosor, a turma toda, o filho de Nabucodonosor, todo mundo viu Deus nele. Porque quando você chega com Deus, qual é o problema, gente? Eu vou falar, e estou falando de mim, tá bom? Não estou aqui mandando mensagem para ninguém, não. Às vezes a gente sai de um culto cheio de Deus, mas ele não vai assim até nossa casa. Às vezes no caminho ele fica. Quando você chega em casa, que você olha para o seu marido com aquele comportamento, aquele preguiçoso, infeliz, aquele irresponsável, você olha para aqueles meninos seus, você olha para a sua sogra, você olha para a sua vida, você abre a geladeira, se você gritar dá um eco de tão vazia que a bicha está. Parece que Deus não foi. E esse é o grande desafio, certo? Para todos os lugares onde formos, olha o que Jesus disse: estarei convosco no manhã com Deus. Estarei convosco em todo o tempo. Ele disse que não ia nos abandonar. Então eu estou preparando você para te dar um texto que eu quero pregar, para você entender. Então todos nós precisamos de um milagre. É porque você normalmente acha que eu não preciso. Você acha que eu não tenho problema. Mas fique tranquilo que eu penso a mesma coisa de você. Quando eu olho para sua cara, Robson, eu penso, olha, o sorriso tranquilão. Robson não tem uma conta para pagar, não tem um problema com a esposa, os filhos tudo gente boa, os negócios tudo em dia. Você está entendendo? Tá certo? Então eu acabo tendo inveja de você, Robson. Cada um de nós temos nossos problemas, sim ou não? Mas também nós não estamos aí para mostrar nossa intimidade para todo mundo. Essa é a grande verdade. Então nós vivemos nossos desafios? Sim. Nós vivemos nossas adversidades? Sim. Mas eu preciso mostrar a vocês como nos posicionar. E é isso que eu quero mostrar na minha mensagem de hoje. Então agora sim, fiz até uma reflexão hoje cedo. Eu quero Mateus 27:3. Só vou usar 2 textos. E aí eu preciso que coloque aqui. Você pode ler comigo? Então, e somente até aí. Agora você fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Muitos de nós viemos aqui apenas fazer uma manutenção, mas outros viemos aqui porque não temos a quem recorrer senão o Senhor. Então, em nome de Jesus, que se cumpra em nós, de acordo com a tua bondade e misericórdia, aquilo que nós necessitamos hoje. E como já ouvimos aqui, se ouvimos um não do Senhor, continuaremos ao teu lado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre 2 personagens bíblicos
bem parecidos em suas ações. Vamos olhar Pedro e vamos olhar Judas Iscariotes. São os dois indivíduos que vão estar no mesmo ambiente, vendo as mesmas coisas, presenciando as mesmas coisas, tendo a oportunidade de viver as mesmas coisas, mas vivem coisas bem diferentes e não tem nada a ver com Jesus. Viver com Jesus não era muito fácil, irmãos. Ninguém tinha facilidade de viver com Jesus. A régua que ele estabelecia para convívio, ela era muito alta. Isso fazia com que todas as pessoas que vissem Jesus já identificavam que ele era diferente dos demais. Um belo dia mandaram os guardas prendê-lo. E os guardas foram prender Jesus, mas Jesus estava discursando no momento. Eles precisavam que o discurso de Jesus terminasse para que fosse prendê-lo, porque senão poderia gerar uma resistência, uma rebelião. E eles param para ouvir Jesus. E ao parar para ouvir Jesus, eles chegaram à conclusão que não dava para prender aquele homem. Então eles voltam e vão dizer para aqueles que o enviaram: olha, nós até fomos prendê-lo, mas ninguém nunca falou como este homem. Note que Jesus era diferente na sua postura. Nicodemos, um mestre, não um indouto, um inculto como a multidão, não incapacitado muitas vezes como um soldado, mas um mestre, vai de noite ouvir Jesus e disse: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que Nicodemos está dizendo é: ninguém até hoje que eu vi é igual ao Senhor. O Senhor é uma pessoa diferente. O Senhor para falar com o rico, para falar com o pobre. O Senhor é capaz de ressuscitar um morto, mas ao mesmo tempo de curar uma mão que está ressequida. A atenção que ele dava para o problema grande para as pessoas era a mesma que ele dava para o problema pequeno. Ele entra em Jericó para comer na casa do rico Zaqueu, mas ele para na rua para atender o mendigo Bartimeu. Então a maneira com que Jesus vivia era uma maneira muito desafiadora para todos, inclusive para os discípulos, inclusive para nós. É muito difícil para nós convivermos com Jesus o tempo inteiro. Por isso é que às vezes vamos para casa e há uma ação na nossa casa e ela esboça uma reação nossa, porque aprenda uma coisa: normalmente ações, elas são boas, porque elas são programadas, entendeu? O agir não é tão desafiador, o problema é o reagir. Suponhamos que eu saia para dizer algo ao Sidney, então eu vou ter uma ação de falar algo com o Sidney. Mas quando eu falo com o Sidney, ele não gosta do que eu disse, e aí ele tem uma reação à minha ação. É fácil para ele reagir, porque ele não esperava que eu fosse falar aquilo. Mas quando o Sidney fala comigo que não gostou, eu não tenho mais ação, agora eu tenho reação. É assim que funciona. Então muitos de nós nos perdemos, por quê? Porque mediante as ações nós não controlamos nossas reações. Por isso pessoas são mal educadas, são grosseiras, por isso acontece todo esse desequilíbrio. É assim que funciona. E com Jesus não tinha isso. Então era muito difícil andar com ele, e pior, mostrar para as pessoas que ele agora estava em nós. E os discípulos vão enfrentar isso. É isso que eles estão vivendo. Estão convivendo com Jesus e tendo que lidar com essa discrepância de um santo vivendo ao lado de um pecador. Foi o que Pedro disse: vá embora da minha presença, porque o Senhor é santo e eu sou um homem pecador, durante a pesca. Mas nós vamos olhar isso mais de perto, porque apesar desses desafios, Jesus não abandonou. Ele até reclamou,
Lembra quando foi libertar o filho aquele menino endemoniado? E ele falou: ó geração incrédula, até quando eu ainda vou andar com vocês? Mas ele falou: mas eu estou firme, vamos embora junto. Mas agora nós temos um problema, e ele é muito sério. Um dos discípulos de Jesus vai trair Jesus. Seu nome, Judas Iscariotes. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa que Pedro. Aliás, para mim, o que Pedro fez com Jesus foi muito pior do que Judas. Porque eu aprendi uma coisa aqui. Às vezes o problema não é o que foi feito a você, e sim quem fez. Quando alguém vem me reclamar de traição: pastor, meu marido me traiu. É a mesma dor para todo mundo? Lógico que não. Minha mulher me traiu? Não é a mesma dor. Tem algumas perguntinhas que você pode descobrir que vai te machucar. Por exemplo, a pessoa que ele traiu é mais nova? Se for, dói mais. É mais bonita que você? Vai doer mais. É alguém que você conhece? Tem mais dinheiro que você? Então, a cada pergunta que você vai fazendo, vai doendo mais. Certo? Então não é uma coisa muito simples lidar com essas questões. Então, para mim, Jesus morava na casa de Judas ou de Pedro? De Pedro. Quem andava com Jesus para tudo quanto é lado? Judas ou Pedro? Então, quando Pedro traz Jesus, você não acha que foi uma traição muito maior do que a do Judas? Porque eu nunca vi Jesus na casa do Judas. Jesus não levou Judas para lugar nenhum. E o Pedro levava. E o Pedro agora vai dizer que não conhece Jesus? Então observe bem. Os dois fazem a mesma coisa. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Judas vai vender Jesus, como nós lemos, por quantas moedas de prata? Quantas? 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus. Tá certo. Coloca para mim o texto, por favor. O verso 3. Isso. Ó, essa tradução, ela está dizendo que Judas foi tocado de remorso. Tá certo? Eu gosto da tradução que diz que ele estava arrependido do que tinha feito. Judas cometeu um erro, sim ou não? Sim ou não? Isso. E ele precisava consertar um erro. É assim que funciona. Erro não, ou a maioria deles, eles não resolvem sozinho. Tem até algumas coisinhas que nós fazemos que é orgânica. Então, por exemplo, você brigou com alguém, ficou muito chateado no momento. Mas dependendo do fato, do que foi dito, pode ser orgânico. Orgânico é aquilo que desaparece. Vamos imaginar, você jogou um pão no chão e uma garrafa PET no chão, certo? 15 dias depois tem pão no chão? Não. 15 anos depois tem uma garrafa PET no chão? Tem. Ou seja, tem coisas que são orgânicas, elas dissolvem. Uma briga entre casal pode ser resolvida sem nenhum dos dois falar nada. Não precisa pedir desculpa, não precisa pedir nada. É só deixar, porque foi uma briga com conteúdo orgânico. Uma briga com conteúdo não biodegradável. O que acontece? 10 anos depois você tem a mulher falando disso. Pastor, vou falar com você. Só de lembrar. Eu penso que foi ontem. Não esqueço não. 1982. Lembra quando o Brasil perdeu a Copa? Foi naquele dia. Lembro como se fosse hoje. Você está rindo, talvez, de você. Observe bem. Então tem coisas, certo, que são fáceis de digerir, outras não. Quando nós olhamos para esse ambiente, preste atenção. Judas tem um problema, ele cometeu um erro. E o presente, hoje. Aqui, agora, você pode estar fazendo duas coisas: empreendendo o futuro ou corrigindo o passado.
Eu não sei o que você está fazendo. Mas não dá para ser outra coisa. Hoje o que você está fazendo aqui tem a ver com o seu futuro. Você está investindo em sua vida espiritual. Você não tem problema nenhum. Você veio aqui para louvar, para bendizer, para agradecer. Louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor. Eu estou empreendendo o futuro. Eu estou lutando por aquilo que eu quero viver no meu casamento, que ele seja algo extraordinário pelos meus filhos. Isso é empreender futuro. Ou então você está aqui para corrigir passado. Pastor, eu preciso, certo, mudar porque aconteceu isso, eu vivi isso ontem, eu tenho que resolver, eu estou devendo, certo, devendo lá atrás, e aí eu preciso criar um ambiente de correção. Essa é a verdade. Judas precisa corrigir passado. Pedro precisa corrigir passado. Os dois. Um negou e o outro vendeu. A diferença é que o Jesus que estava para Pedro era o mesmo que estava para Judas. Mas o problema foi a maneira com que Judas enfrentou aquilo que precisava vencer. Ele tem a mesma coisa que Pedro, arrependimento. É verdade? Ele tem arrependimento. Judas está arrependido. Ele não entendeu direito. Jesus agora foi preso. E o que ele tem na mão? 20 ou 30 moedas de prata. Perdão. É isso que ele tem. E ele pega as 30 moedas de prata e vai até Jesus. E diz a Jesus: Jesus, o Senhor me perdoa? Eu não entendi direito. Me oferece o seu perdão. E Jesus diz para ele: não, Judas, eu não vou te perdoar. Então Judas, revoltado, ele corre então aos sacerdotes e os anciãos, joga as moedas nos pés deles, devolve as moedas. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele foi até Jesus? Não. Quem era o perdoador? Quem era o habilidoso em perdoar, o generoso? O príncipe da paz, o amor em pessoa? Era Jesus. Ele cometeu um erro, sim ou não? Contra quem? Contra Jesus. Então onde é que o arrependido deveria ter ido? Até Jesus. Ele foi? Não. Ele vai até aos homens. Isso. E quando ele diz aos homens: olha, eu estou arrependido, eu queria devolver as moedas, certo? Queria que vocês libertassem Jesus. O que os homens disseram? Nós não temos nada a ver com isso. Isso é um problema seu. Você que criou o problema, você que resolve. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você quer ser bem sucedido na resolução dos seus problemas, vá falar com quem resolve. Você consegue entender isso? Pare de tentar resolver as coisas com quem não tem condições de resolver. É importante nós entendermos isso. Ele estava perto de Jesus, ele tinha acesso a Jesus. Jesus não estava morto, não. Ele poderia falar com ele e dizer para ele: olha, eu pequei, eu errei, eu não entendi o projeto. E ele teria acesso ao perdão, mas ele não fez. E quando ele vai até os sacerdotes tentar corrigir e não consegue, vai piorar. Porque agora ele pega as 30 moedas e atira. Porque agora não tem mais valor para ele. Judas não conseguiu o perdão dos sacerdotes. E pior, gente, ele também não vai conseguir o dele. Os sacerdotes não perdoaram ele e ele não consegue se perdoar. E quando ele não consegue se perdoar, acabou. Aí nada mais tem valor para ele. Não tem valor as moedas, não tem valor a família, não tem valor a vida. Aí não tem valor mais nada. Nada mais faz sentido para alguém que não consegue entender o plano de Deus e não consegue acessar o perdão de Deus. Às vezes o seu milagre não chegou, não é por falta de fé, é porque você não consegue se perdoar. Então isso ainda está ocupando um lugar no seu coração
E preste atenção, está tudo interligado. Uma mágoa no seu coração pode atrapalhar a sua vida financeira. Um desequilíbrio na área financeira pode atrapalhar a sua cura. A estrutura ela é totalmente entrelaçada. Então nós não temos como separar isso. Então quando Judas olha para aquela situação e tenta achar misericórdia nas pessoas, ele não consegue. Mas então eu vou procurar em Jesus. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Por que eu preciso que o Senhor me cure? Porque eu tenho traumas, eu tenho dificuldades causadas por questões de paternidade, por questões de abandono, por necessidades, por abusos, por traições. Eu não sei quais são, mas eu preciso trazer para esse ambiente onde Jesus está presente. Por quê? Porque tem dois caras. Sabe o que vai acontecer com um? Ele vai se enforcar. E quem é que está perto dele? Jesus. O outro vai se recuperar. E quem é que está perto dele? Jesus. Jesus está para os dois, mas apenas um consegue alcançar a gente. Nós precisamos olhar para esse ambiente de milagres. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Existem dois modelos de palavras. Um modelo verbal, que é aquilo que sai. Isso funcionava no Velho Testamento, viu, gente? Para nós não funciona não, tá? A graça veio para facilitar, mas ela trouxe a responsabilidade que o Velho Testamento não tinha. Presta atenção, Velho Testamento, não cobiçarás, ou não adulterarás, perdão, não adulterarás, lembra? Mas para nós diz o quê? Mas se você olhar e cobiçar, você já não matarás, Velho Testamento. Mas se você irá contra seu irmão, você já o matou. Você consegue entender a responsabilidade que nós carregamos hoje? Ela é muito mais intensa. Então o que nós vemos aqui? Dois indivíduos. Por quê? Porque aqui o Tony está sentado do lado do Miranda. O Jesus que está aqui para o Tony é o mesmo que está para o Miranda. Mas quem garante que o Miranda vai acessar o mesmo Jesus que o Tony conseguiu acessar? Nós sabemos que é assim durante o culto. Um culto pode ser altamente milagroso, extremamente transformador para algumas pessoas e praticamente insignificante para outras. O culpado é Jesus? Não. O culpado são as pessoas que não conseguiram acessar. Judas tinha que ter ido a Jesus e ele não foi. Ele procura os sacerdotes que dizem para ele: nós não temos nada a ver com isso. Então, a perda do valor, ela é instantânea. E deixa eu te explicar uma coisa que é pior. Quando alguém perde o valor das coisas para si, ele também não consegue mais enxergar o valor das coisas para os outros. Quando para ele não interessa se ter paz ou angústia, se ele estiver angustiado, ele vai angustiar você. Se ele estiver vivendo num momento de paz, ele vai trazer paz para você. As pessoas começam a viver um desequilíbrio. Essa é a grande verdade. E aí, sabe o que acontece? Os milagres passam a não acontecer. Se eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida, eu preciso acessar Jesus da forma correta. Olha só. Eu fico pensando, Pedro negou Jesus, sim ou não? Pedro procurou Jesus para pedir perdão? Judas procurou Jesus para pedir perdão? Não. Pedro procurou? Me ajuda aí, mexe na memória do que você conhece da Bíblia. Pedro procurou Jesus para pedir perdão?
Pedro também não procurou Jesus. Mas Pedro não se afastou do ambiente que estava. Pedro não disse eu vou morrer. Pedro não foi tentar tirar sua própria vida, porque se ele fosse, ele teria conseguido, sim ou não? Se Pedro quisesse se suicidar, ele teria suicidado, sim ou não? E se Judas quisesse ter sido perdoado, ele seria? Então a decisão é sua. Deus te trouxe hoje aqui, você não está aqui por acaso. Então não dá para ficar carregando isso. Eu vi uma coisa aqui, até do preletor de hoje, que pregou aqui a última vez. Ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse, você sai com um saco de arroz do mercado num braço, ele pesa 5 quilos, certo? 5 quilos. Ele diz, você vai andando, 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 andando. Depois de um tempo, você pega a sacola de arroz e faz o quê? E troca para outra, porque essa aqui já não consegue. E por que ela não consegue carregar? Por que ficou pesado? O peso do arroz aumentou? Ele continua sendo 5 quilos? Mas o que foi que aumentou? A distância que a pessoa está carregando. Às vezes o problema não é o que você está carregando, é quanto tempo você vem carregando isso. Há quanto tempo você vem carregando isso? Há quanto tempo esse negócio está no seu coração? Você não mostra para ninguém? Eu sei. Eu também sou igual a você. Se chega alguém na minha casa, eu não levo na cozinha, porque normalmente é uma louça que está suja, o negócio está em cima do fogão. Eu levo na sala de visita, almofadinha, tudo bonitinho. Menino, cata isso no chão, fulano tocou a campainha. Não é? O pastor vai tomar um café na sua casa, você vai dar um café para o pastor Sidney num copo de geleia? Não. Você vai passar uma água rápida naquela xícara que faz 25 anos que não está usada, porque quem foi lá foi o pastor. Então você quer mostrar o... Mas essa não é a nossa realidade. O dia a dia o bicho pega. Entendeu? O desafio é grande. Então você precisa de um milagre, eu também preciso. Você não precisa falar comigo, eu não vou falar com você, mas beleza. Nós não estamos aqui para reclamar um com o outro. Só que Jesus está aqui, você veio aqui, Ele pode fazer o milagre que você precisa. Agora, por favor, pastor, meu marido, pastor, nem sei mais se ele muda. Eu já sei que não muda. Se você que é dona do produto já deu uma sentença ruim para o seu filho, para o seu casamento, pastor, sabe, eu estou com os exames aqui, pastor, eu vou morrer, tchau. O que você está querendo? Que eu faça o ato fúnebre? Mas pastor, o senhor é insensível. Eu não sou. Da sua palavra não pode, da sua boca não pode sair isso. Outras pessoas podem dizer, ó, eu acho que vai morrer, hein? Mas você não pode. Você não aprendeu isso aqui hoje? Você vai falar, ó, os exames tá ruim. Senhor, só o Senhor. Eu não vou nem olhar isso aqui. Fazer igual a Bíblia diz, eleva meus olhos para o monte, não para os exames. Porque se eu levar os olhos para os exames, eu já fui. Só que não é só o que nós falamos, não é só o que nós sentimos, é o que nós fazemos. Então você vai sair daqui hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai montar um cenário para o milagre acontecer. Entendeu? Não sei onde. É no quarto do seu filho. Vai lá naquela coisa. Vai lá, pega um pouco desse óleo aqui, moe a mão mesmo, vai com a mão suja, se não tiver recipiente. Passa no travesseiro dele assim e fala, Senhor, é hoje, hein? Esse menino doido, burro, vai ficar inteligente. Era burro ontem, hoje não, que eu já aprendi. Mas tem hora que dá vontade de você falar assim ou não? Tem hora que dá vontade de você falar, não quero mais. Você acha que é só você? Você acha que é só você que não tem vontade de vir na igreja nos dias de culto? Já pensou assim? Quer saber de uma coisa? Dá para ser crente em casa. Perto dessas pessoas, não quero mais. Não quero mais. Estou cansado da fofoca, estou cansado disso, estou cansado. Então eu vou ficar aqui dentro de casa e vou pro céu. Você pensa que é só você? Eu não tenho. Já tive muitas vezes. Tem muitas vezes que eu venho para cá pregar. Já saí de um culto onde todo mundo foi embora rindo e eu fui para casa chorando.
E bola para frente, passou. Hoje estou vivendo momentos um pouco melhores em algumas áreas, mas entra na internet, estou apanhando igual o boi ladrão. Por quê? Porque fiz algo que não devia. Você acha que eu deveria ter feito aquilo? Postar aquela abençoada. Não devia. Eu não sou de esquerda, mas estou parecendo. E se eu não estou parecendo, estou igual Davi, vou apanhar de cimei. Toma-lhe pedrada. E é só esperar que uma hora vai passar. Então não adianta reclamar daquilo que nós mesmos fizemos. E só para desabafar com vocês aqui, o abençoado de Eduardo Paes ainda faz um vídeo agradecendo, e eu que nem vídeo gravei para ele. Eu já nem sei se é Deus ou Satanás que está querendo agir em meu favor. Mas é meu amigo, não, ele é meu amigo, a gente almoça junto. Mas eu não concordo com um montão de coisas que faz. Mas eu estou aqui na igreja, eu tenho um montão de gente que eu não concordo com o que faz. Certo? Mas eu errei, sim ou não? E agora eu vou apanhar. Eu posto lá o culto da igreja, alguém escreve assim, Dudu. E agora eu estou rindo. Eu tenho que rir, porque minha vida continua. Eu saio na rua, alguém me faz uma crítica. Sabe o que acontece com a minha vida? Continua. Eu saio na rua, alguém me faz um elogio. Sabe o que acontece com a minha vida? Continua. Minha vida tem que continuar. Quer com elogios, quer com crítica. Então, meu irmão, o que você está vivendo hoje não vai te parar. Deus te trouxe aqui, hoje você tem que sair daqui perigosa. Sabe, com alto nível de periculosidade. Chegar na sua casa doidona mesmo. Chegar lá e falar, Senhor, isso aqui é tudo seu, está dominado. Tá tudo. Vai embora, vamos para cima. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento e falasse para quem está do seu lado assim, ó, não vai dar certo não. Já deu certo. É isso aí. Se Deus é por nós, só que nossas palavras têm que andar coordenadas com as nossas orações. Deixa eu falar uma coisa para você para eu terminar aqui. Quem aqui está vivendo um problema que médico, remédio, dinheiro, aconselhamento não pode resolver? Só coisa que tem que ser o céu. Se você tiver com um problema que o céu passou, só Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente, ficasse aqui, que eu quero terminar orando por você. Se médico resolve, ore para que os médicos resolvam. Se dinheiro resolve, ore para que o dinheiro apareça. Certo? Agora, se o mundo material, físico, não pode resolver, traz para cá. Isso, traz para cá. Seja em você, seja num dos seus. Ah, pastor, não pode resolver. Entendeu? Não tem perspectiva de solução. Então traz para cá. E nós como igreja hoje, que não estamos vivendo isso, certo? Nós vamos orar por você que está vivendo. Sabe por quê? Porque amanhã nós podemos estar vivendo e aí nós vamos trocar de lugar. Eu vou estar aí, certo? E você vai estar aqui orando. E agora eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero os pastores aqui, ó, tá? Esposa de pastor, vem todo mundo aqui para frente no altar. A palavra de Deus é a nossa âncora, e sua voz ecoa com autoridade sobre qualquer situação. Quando Deus diz algo, essa palavra se torna imutável e definitiva, trazendo direção, paz e vitória. Em Isaías 55, verso 11, o Senhor afirma: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Essa promessa nos dá a segurança de que tudo que Deus fala em nossa vida vai se cumprir independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Desde a criação, vemos o poder da palavra de Deus em ação. Ele disse: haja luz, e a luz surgiu dissipando as trevas. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 1, verso 3. Essa mesma palavra é viva e eficaz em nossas vidas hoje. Deus já falou sobre quem você é e o propósito que Ele tem para você. Ainda que situações e pessoas tentem colocar obstáculos, nada, absolutamente nada pode mudar o que Deus já declarou na sua vida. A força de sua palavra é absoluta e pode transformar qualquer cenário, creia. Pense nisso. Há alguma palavra ou promessa que Deus te deu e que você, por alguma razão, questiona?
Quando confiamos que a palavra de Deus é imutável, ganhamos força para resistir a qualquer dúvida ou situação desafiadora que apareça. Os questionamentos somem. Outro aspecto da palavra de Deus é que a promessa de perdão e renovação são reais. Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, encontramos: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é um convite a confiar que o perdão divino é real e disponível a cada um de nós. Deus não revoga as suas promessas de misericórdia. Elas permanecem para todos aqueles que sinceramente buscam seu perdão e querem viver em retidão. Ao reconhecermos os nossos erros, Deus se apressa a nos perdoar. Esse perdão renova nossa caminhada e nos ajuda a avançar para uma vida alinhada com a sua vontade. E se você sente que não é digno do amor de Deus, lembre-se de que nada pode alterar a promessa de perdão e restauração que Ele oferece. E nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em meio às lutas, o Espírito Santo é nosso auxílio constante, trazendo à mente as promessas e palavras de Deus para nos sustentar. Buscar sua presença diariamente nos ajuda a alinhar nossas ações e pensamentos com aquilo que Deus já declarou sobre nós. Essa presença constante é um lembrete de que nada pode mudar a vontade de Deus em nossa vida. Assim, como tudo o que foi dito nessa mensagem, nossa parte é permanecer na fé, viver em obediência e confiar que tudo o que Ele prometeu se cumprirá no tempo certo. A palavra de Deus nunca volta vazia, e aqueles que se apegam a ela estão firmes em uma fundação inabalável. Não importa o que aconteça, a promessa e o amor de Deus são eternos e certos. E aí, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessas palavras que foram ditas? Se você gostou, deixe aí o seu like e também deixe um comentário dizendo o que você pensa sobre este assunto. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê em breve.